dos últimos dias a você, mas não é para você, não é para a sua época, é para o tempo do fim, quando... Muitos correrão de uma parte para outra. Será que se vê muita gente correndo de uma parte para outra hoje em dia? É surpreendente se pensarmos que por milhares de anos, os meios de transporte principais foram os mesmos, até há pouco mais de 100 anos. Em 1789, George Washington levou 8 dias para viajar 350 quilômetros para sua posse, na cidade de Nova York. O incrível é que Júlio César poderia ter viajado nessa mesma velocidade. Por mais de 1000 anos, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu em um breve período de tempo. Agora o homem não só se locomove em velocidades vertiginosas, mas um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas e uma nave espacial em 80 minutos. Hoje as pessoas viajam mais do que jamais viajaram. O turismo internacional é um negócio multibilionário envolvendo mais de 200 milhões de pessoas que viajam para outros países todos os anos. O dinheiro gasto em turismo no mundo todo chegou a mais de 3 trilhões de dólares só em 1992. E espera-se que o tráfego de turistas dobre nos próximos 10 anos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A ciência certamente se multiplicou incrivelmente nessa geração. Vários estudos têm mostrado que a totalidade do conhecimento humano é duplicada a cada 8 anos. 80% dos cientistas que já existiram estão vivos hoje. A cada minuto, eles acrescentam 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem e levaria 5 anos para uma pessoa ler todo o material científico que produzem a cada 24 horas. São publicados aproximadamente 500 mil de livros por ano. Em 1970, quando a Apollo 13 perdeu-se no espaço, em 90 minutos, os computadores calcularam como trazê-la de volta. Se um cientista fosse fazer a mesma coisa no papel, ele tomaria mais de 1 milhão de anos para fazer os mesmos cálculos. Mas desde 1970, a ciência da computação desenvolveu-se tão rápido que se a indústria automobilística tivesse se desenvolvido no mesmo ritmo, hoje você poderia comprar um Rolls Royce por $3 e poderia colocar 8 deles na cabeça de um alfinete. O bloco básico da ciência da computação, o transistor, foi inventado nos laboratórios Bell em 1948. Em 1994, um chip podia conter 3 milhões e 100 mil transistores, mais do que o dobro do modelo do ano anterior. Até o final desta década, o chip conterá mais de 1 bilhão de transistores. As máquinas hoje em dia são tão complicadas que só técnicos altamente especializados conseguem entendê-las. Mas será que todas essas incríveis descobertas científicas e avanços tecnológicos deixaram o homem mais feliz ou mais civilizado? Ao que parece, quanto mais parafernália e luxo o homem adquire, na tentativa de encontrar felicidade e satisfação, mais descontente e infeliz ele fica. No dia de hoje, o conhecimento sem dúvida aumentou. Mas apesar de países tidos como desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, dizerem ter o sistema educacional mais caro e avançado que já existiu, eles estão produzindo os jovens mais confusos, ignorantes e violentos que já existiram. Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a sua volta. Bem, como andavam as coisas na época de Noé? Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, e que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Um adolescente nos Estados Unidos atira no pai porque quer ver alguém sangrar até morrer. Na Inglaterra, 2 meninos de 10 anos sequestram e matam brutalmente uma criancinha de 2 anos. Coisas horrendas assim estão se tornando lugar comum no mundo atual. É difícil imaginar que até mesmo nos dias de Noé existia tanta violência como existe hoje. Vietnã. Americanos choram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de guerra. Mas o número de mortes nas ruas americanas é hoje 4 vezes mais alto. Segundo dados do FBI, 24.500 pessoas foram assassinadas só nos Estados Unidos em 1994. O Bureau Americano de Estatísticas da Justiça estima que chega a 1.100.000 o número de crimes violentos cometidos com o uso de armas de fogo em 1992. Muitas das vítimas são adolescentes, mortos por outros adolescentes que parecem não ter a mínima noção do valor da vida. A sociedade torce as mãos angustiada, sem entender por que isso acontece. Cientistas do comportamento concluíram que um dos maiores culpados é isto: o fato de que quando uma criança americana normal chega aos 15 anos, ela já terá testemunhado a destruição violenta de mais de 35 mil seres humanos na televisão, bem como 200 mil outros atos brutais de violência. Nos Estados Unidos, a violência é glorificada. Os ídolos nacionais, que vão de Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger, são normalmente homens que destacam-se na violência. Filmes como Rambo e O Exterminador do Futuro, que já renderam milhões de dólares no mundo inteiro, mostram o apetite voraz por violência no mundo atual. Os desenhos animados de hoje também contêm 1001 tipos de violência enojante. Ofuscando as Tartarugas Ninja e os Simpsons, o Beavis e Butthead, da MTV, se tornou o favorito das crianças. Bem diferente dos antigos desenhos de Walt Disney de uma geração atrás, o Beavis e Butthead seguem uma rotina de tortura a animais, incendeiam móveis e se envolvem em 1000 tipos de comportamento censurável. E existem também os filmes de horror. Muitos pré-adolescentes hoje assistem esse tipo de filme em festas estilo Gross Out com seus amigos. As locadoras afirmam que os filmes de horror são mais procurados principalmente pelos jovens de 11 a 15 anos de idade. Existem também os filmes de rock, muitos dos quais romantizam violência, estupro e homicídio. O americano médio de 12 a 18 anos terá ouvido e assistido 11.000 horas de rock, mais do que o dobro de horas que passará em aula. O resultado de tudo isso é que a era do rock tem testemunhado um aumento de 10.000% de crimes violentos entre os jovens. Hoje, só nos Estados Unidos, comete-se um crime violento a cada 25 segundos. A cada 9 segundos, uma residência é assaltada. Uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. E a cada 25 minutos, alguém é assassinado. O único consolo nesta terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias na Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo, quando então toda violência e crueldade sem sentido terminarão e a guerra será eliminada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta profecia de Jesus sobre o tempo do fim, sem dúvida, está se cumprindo na nossa sociedade egoísta, comodista e preocupada só em defender o seu. A iniquidade abunda mais do que nunca na história do mundo e não se pode negar que o amor entre muitas pessoas com certeza esfriou. Nos Estados Unidos, 50% de todos os casamentos terminam em divórcio e 1/4 de todas as crianças que nascem, os pais não são casados. Um outro versículo na segunda epístola a Timóteo diz que nos últimos dias o homem seria sem afeição natural. Na época do Antigo Testamento, algumas das nações pagãs também eram sem afeição natural. Tanto que era comum as mães fazerem o que a Bíblia descreve como fazer os seus filhos passarem pelo fogo.
Isto referia-se ao costume de oferecerem os seus bebês para o deus demoníaco Moloque, um ídolo imenso com braços móveis presos com dobradiças nos cotovelos. A sua boca abria e fechava e havia um fogo enorme dentro dele. Era o método que eles, no seu egoísmo, usavam para livrarem-se de seus bebês. Os métodos atuais, na nossa geração moderna e iluminada, são tão cruéis e bárbaros quanto os antigos. Apesar da medicina moderna deixar evidente que a vida humana começa no ato da fecundação, todos os anos milhares de criancinhas indefesas são assassinadas em hospitais e clínicas antes de nascerem, ainda dentro do ventre das suas mães. A palavra de Deus diz: nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes. O aborto é uma indústria que gera 700 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Todos os dias são abortados antes de nascerem uma média de 4.257 seres humanos nos Estados Unidos, ou seja, 1,5 milhão por ano. Há 2 abortos para cada 5 nascimentos no mundo. Na antiga União Soviética, uma mulher normal tem 4 abortos durante a sua vida. 90% das primeiras gestações são abortadas. Todos os anos, no mundo todo, 54 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre das mães. Apesar de algumas mães abortarem por razões justificadas, no geral, o aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar esta última geração. Um outro é a sodomia. O livro do Gênesis relata detalhadamente como os homens de Sodoma tentaram molestar sexualmente os mensageiros angélicos enviados por Deus quando estes foram avisar Ló para fugir da cidade antes que ela fosse destruída. Bring them out unto us. Bring them out, that we may know them. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui estava dando uma outra ideia das condições e tendências do mundo logo antes da sua volta. Aumentaria a sodomia, ou seja, o homossexualismo masculino. Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló, e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Esses sons horrendos e de tormento estão literalmente enlouquecendo alguns jovens e aliciando-os para a dependência das drogas, para o suicídio, perversão e angústia infernal. Aos poucos, o mundo foi capturado por espíritos enganadores, ao ponto de hoje aceitarem até os atos mais descarados de blasfêmia e profanação. No livro do Apocalipse, o apóstolo João previu que nos últimos dias o mundo se desviaria de Deus e adoraria e seguiria Satã. Para as gerações anteriores, tal profecia parecia impossível de ser cumprida, mas hoje não. Satanismo explícito tem sido considerado a subcultura de maior proliferação entre os adolescentes americanos.
E o reavivamento da magia negra e o ocultismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanaque Cristão de 1990 relata que o evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do evangelho no mundo e mais de 120 milhões de bíblias. A Bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2.062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma Bíblia. O Evangelho também é pregado a partir de mais de 2.000 emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o Evangelho foi pregado em todo o mundo para todas as nações, como acontece agora. Todo país na terra já ouviu o Evangelho, assim como Jesus profetizou que aconteceria antes de chegar o fim. Então, se Jesus estava certo e a Bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim.